Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto falando com você, e nós estamos trabalhando na nossa playlist de Física para o ensino médio. Nesse momento eu vou resolver um exercício que envolve a aplicação do teorema da energia cinética, coisa que eu já comentei no vídeo anterior. Então, na dúvida, você volte para ver lá. Bem, gostando do vídeo, não se esqueça do like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de inscrever no canal Matemática Já. Então, vamos entender a representação aqui e depois vamos ver a pergunta. O que acontece é o seguinte, nós temos um corpo que vai ser abandonado nessa rampa, que é uma rampa em curva, é uma trajetória em curva. Então, quando esse corpo passa pelo ponto A, ele tem uma energia cinética. Tem uma energia cinética armazenada nele. E o exercício diz que nesse ponto A, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Evidentemente, ele vai continuar a trajetória, vai ter sua velocidade alterada, porque ele está sob a ação, por exemplo, da força normal, da força peso, da força de atrito. Quando ele chegar na posição B, evidentemente que ele vai ter uma energia cinética diferente da energia cinética do ponto A. Então, ele diz que quando ele passa pelo ponto B, a sua velocidade é 8 metros por segundo. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e a massa desse corpo é 5 kg. E ele está numa altura, quando ele passa pelo ponto A, ele está numa altura de 4 metros. Nós vamos precisar dessa informação. Vem a pergunta, qual o trabalho da força de atrito? Qual o trabalho da força de atrito? Sabendo que o corpo está sob a ação da força normal, da força peso e da força de atrito. Bem, nós vamos ter que calcular o trabalho dessas três forças. No entanto, eu já vou dizer para você que a força normal não resulta em trabalho nenhum. O que acontece, você que vem acompanhando a playlist sabe que a força normal ela está sempre perpendicular ao deslocamento. Então, vamos imaginar aqui. Aqui está a força normal. Ela está perpendicular ao deslocamento. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E o trabalho da força, nós já aprendemos que é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Bom, se está perpendicular aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Então, ao multiplicar dá zero. Então, é por isso que nós já vamos descartar. Não tem trabalho realizado pela força normal. Tá? Nós só vamos ter para a força peso e para a força de atrito, por essa explicação. Então, esses dados que eu tenho aqui, eu vou usar agora. A massa é 5 kg, a velocidade no ponto A é 5 metros por segundo, a velocidade aqui no ponto B, o corpo atinge 8 metros por segundo, e a gravidade é 10 metros por segundo, e a altura é 4. Tá? Então, agora eu vou usar o teorema da energia cinética e vou determinar o trabalho da força de atrito, que é a pergunta. Vamos lá então, vamos colocar aqui aquilo que a gente já apresentou no vídeo anterior. O trabalho total vai ser igual ao trabalho da força. Eu vou citar todas elas aqui, tá? Da força de atrito, mais o trabalho da força normal, que não existe, mas estou citando, mais o trabalho da força peso. Somando tudo isso, dá esse resultado aqui, ó. A variação da energia cinética no ponto B em relação ao ponto A. Então, a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, lá no ponto B, menos massa, velocidade ao quadrado sobre 2 no ponto A. Então, agora nós vamos fazer os cálculos aí. Vamos ver aqui. O trabalho total. O trabalho total é isso aqui. Mas agora eu não vou me preocupar com o trabalho total. Vou usar isso aqui. Eu quero saber o trabalho da força de atrito. Trabalho da força de atrito mais o trabalho da força normal, eu já mostrei que é zero.
mais o trabalho da força-peso. Vamos ver o trabalho da força-peso. Esse conhecimento também já foi estudado na sequência. E você vai se lembrar que vou fazer a parte aqui. O trabalho do peso é a força, é o peso vezes a altura, tá? O trabalho da força-peso é o peso vezes a altura. Então vamos calcular aqui, ó, o trabalho do peso. O que é peso? O peso é massa vezes a gravidade, vezes a altura. Então, o trabalho da força-peso, nesse caso, qual é a massa? Está tudo aqui. A massa é 5 quilos. 5 vezes a gravidade, 10. Vezes a altura. A altura está aqui, a altura é 4. Então, o trabalho da força-peso, 5 vezes 10, 50, vezes 4, 200. Vamos conferir, tudo é multiplicação. 5 vezes 10, 50, vezes 4, 200. Isso aqui é joules, é unidade. Mas agora não vai se preocupar. Nós vamos substituir. Então, aqui o trabalho da força-peso é 200. 200, que é igual. Agora temos que fazer esses cálculos aqui, tá? Tem que ter atenção para não errar nada. A massa, 5. A velocidade em B. Velocidade em B, 8. Ao quadrado, dividido por 2. Menos. A massa continua sendo 5, evidentemente. Vezes a velocidade em A, é 5. Coincidiu aqui. Só que é ao quadrado, dividido por 2. Tudo multiplicação aqui. Então, o trabalho da força de atrito mais 200, isso é igual. Vamos fazer esses cálculos aqui. Sempre a potência primeiro. 8 ao quadrado é 64. Então, vai ficar 5 vezes 64 dividido por 2. Menos 5, potência primeiro. 5 ao quadrado é 25. Dividido por 2. Trabalho da força de atrito mais 200 é igual. Vamos fazer aqui. 5 vezes 64 e depois 5 vezes 64, isso dá 320. 320 aqui, ó, sobre 2, menos, aqui está fácil, 5 vezes 25 é 125 sobre 2. Até aqui tudo bem. Trabalho da força de atrito mais 200, eu vou resolver aquelas frações ali, é igual, o denominador é igual, então nós vamos fazer 200 menos 125. 200 não, aqui é 320, né? Isso, 200 aqui é 320. Vou fazer um passo a passo aqui, acho que dá. 320 menos 125. Para você saber bem de onde que vem. Trabalho da força de atrito mais 200 é igual. 320 menos 125, isso dá 195. 195 sobre 2. 195 sobre 2. Vamos isolar força de atrito, o trabalho da força de atrito? Vamos. Trabalho da força de atrito, fica isolado, é igual. Esse 200 passa para o outro lado negativo. Então vai ficar 195 sobre 2 menos 200. Trabalho da força de atrito. Olha aqui. O mínimo é 2, já que tem 1 aqui. 2 dividido por 2 é 1, vezes 195, 195. Menos. 2 dividido por 1 é 2, vezes 200, 400. E é negativo, né? Tá? Eu vou trazer para cá, para a gente encerrar.
o trabalho da força de atrito é igual a isso aqui, ó. 195 menos 400. É um valor negativo. E quanto que dá essa operação? 205 negativo menos 205 sobre 2. Finalmente, o trabalho da força de atrito é negativo. E vamos dividir por 2 aquilo ali. Dá 102,5. Deixa assim. 102,5 é trabalho joules. Por que é negativo? É negativo porque... Aí está a resposta. O trabalho da força de atrito é menos 102,5 joules. E é negativo, como a gente já estudou em várias situações. Porque, por exemplo, aqui, a velocidade está indo nesse sentido e o atrito, evidentemente, que está em sentido oposto. Ele quer parar o corpo. Então, esses vetores estando em oposição, nós temos o chamado trabalho resistente. Trabalho resistente. O trabalho da força de atrito é um trabalho resistente. Ele quer parar o corpo. Tá? Então, até vou escrever aqui. Resistente. Tá? É para identificar. Trabalho resistente, por isso fica com esse negativo aí. Pessoal, gostou do vídeo? É um exemplo que dá muitos cálculos, né? Porque eu fui fazendo um passo a passo. Mas mesmo assim é interessante, se você gostou, dê like, compartilhe, se inscreva no canal e acompanhe a sequência da nossa playlist de física para o ensino médio. Estamos no campo da dinâmica, falando de trabalho de força. Nesse exercício, especificamente, nós falamos sobre a aplicação do teorema da energia cinética. Até mais!